Boa noite, Mestre Tanaka. Boa noite. Boa noite, amigo aparelho. Mais uma vez, nós, seres de luz das fraternidades, estamos aqui reunidos em uma só voz, para transmitir esta mensagem para todos vocês, seres humanos especiais. Seres humanos que estarão trabalhando conosco na liderança de uma nova era. Desta nova era que já se iniciou e que pouco a pouco vai tomando realmente forma, vai realmente tornando-se cada vez mais real. Amigo mestre, amigo aparelho, sentimos em vocês a ansiedade, vamos dizer assim, de uma forma positiva, de saber sobre as questões relacionadas à vacina. Nós, seres de luz, em nossa discussão prévia, decidimos transmitir esta mensagem para vocês de uma maneira mais genérica, de uma maneira onde abordaremos não só essa questão da vacina, como de todas as outras medicações que são absorvidas por vocês, seres humanos. É importante mencionar que os medicamentos contêm pequenas doses de elementos, muitas vezes elementos sintetizados, muitas vezes elementos criados plenamente pelo ser humano, totalmente sintetizados. São elementos que foram criados através de pessoas estudadas, pessoas que receberam em sua maioria inspirações, intuições de seres não humanos, digamos assim. E assim como todas as coisas da natureza, ou a maioria das coisas da natureza, as intuições, as inspirações podem ser utilizadas para o bem, como podem ser utilizadas para o mal. Obviamente que quando os seres de luz decidem acompanhar um ser humano, esse ser humano é preparado desde antes da sua vinda para o planeta Terra, assim como você, Mestre Tanaka, assim como nosso amigo aparelho. Porém, como sabemos, as pessoas quando convivem no plano material, já falamos muitas vezes que têm o seu livre-arbítrio, e a partir deste livre-arbítrio, podem utilizar os conhecimentos adquiridos tanto em vidas passadas como intelectualmente durante toda a sua vida terrena. Eles podem utilizar essas informações de forma positiva ou de forma negativa. Muitos dos medicamentos criados pelos seres humanos têm uma eficácia muito pequena nos seres humanos, para não se dizer praticamente nula. Estes medicamentos são produzidos por pressão de seus seres humanos superiores, que necessitam de coisas para serem comercializadas. Porém, outros medicamentos, aqueles feitos à base de elementos da natureza, em sua maioria, foram criados de uma forma a concentrar doses desses elementos da natureza para se ter uma funcionalidade mais adequada em cada um dos seres humanos. Sabemos que desde muitas eras atrás, os seres humanos sempre foram intuídos sobre quais elementos da natureza eram ou são efetivos para algumas enfermidades. Como o ser humano foi gradativamente deixando a natureza cada vez mais escassa para dar lugar às suas construções, os produtos, os elementos naturais, foram cada vez mais ficando escassos. Estes elementos existiam em grande abundância e eram capazes de curar várias doenças para aquela população daquela época. Porém, com a evolução do ser humano, os elementos da natureza foram ficando cada vez mais escassos e a quantidade de seres humanos foi se elevando cada vez mais. Portanto, realmente foi necessário que os seres de luz utilizassem os seus conhecimentos para fazer com que esses elementos da natureza fossem manipulados de maneira a se utilizar uma dose menor com o mesmo efeito, ou quase o mesmo efeito que in natura.
E cada vez mais vemos esta situação, onde os elementos da natureza são cada vez mais escassos e a quantidade de seres humanos cada vez maior. O que ocorre atualmente, Mestre Tanaka, é que uma pequena parte dos medicamentos que utilizam os elementos da natureza são realmente eficazes para os seres humanos. As manipulações são cada vez mais no sentido de diminuir o efeito para reduzir o custo, diminuir os princípios ativos para diminuir o custo. E desta forma, os medicamentos ficam cada vez menos eficazes. Porém, para um ser humano normal, como diferenciar esses medicamentos? Eu diria que um ser humano leigo não consegue fazer esta distinção. Por outro lado, existe uma questão relacionada com a fé do ser humano. A fé do ser humano é muito mais poderosa do que qualquer medicamento, seja este feito por elementos da natureza ou sintetizados. A fé do ser humano é capaz de fazer muitas coisas que ainda os seres humanos não são capazes nem de imaginar. Sim, explicando de uma outra forma, como já dissemos algumas vezes, cada ser humano é dotado de Deus, da energia divina. Cada ser humano tem ligação direta com seu ser divino no plano espiritual, seja ele o anjo da guarda, o Espírito Santo, a presença eu sou, Jesus, Buda, Jeová, Maomé, seja qual a denominação que vocês, seres humanos, dão para esta figura. Cada um de vocês tem esta figura individual no plano espiritual. E quando é feita esta conexão com sua figura no plano espiritual, o ser humano é capaz de muitas coisas, inclusive a cura. Portanto, mestre, o que nós gostaríamos de enfatizar é que muitas e muitas vezes o que cura as pessoas não são os remédios, mas sim a fé das pessoas que sentem do fundo do coração que esses remédios o curam. Portanto, mestre, as questões relacionadas à vacina contra o temido vírus agem nos seres humanos de forma semelhante. Os seres humanos se sentem protegidos do fundo do coração, sentem-se seguros, sentem-se poderosos e com toda esta energia e com todo esse poder realmente, o vírus não atinge a esses seres humanos, porque a vibração energética deles está elevada, assim como a energia do Mestre Tanaka, do nosso amigo aparelho e de todos os discípulos do Mestre Tanaka estão elevadas por conta da fé, por conta desta energia provinda do seu âmago, do seu ser. Portanto, mestre, é assim que as pessoas ficam protegidas ou não, tomando vacina ou não. Tudo provém da fé, da vibração energética que cada ser humano possui em relação a esta doença ou outras doenças, muitas outras doenças. É sabido por todos nós do plano espiritual, obviamente, e por algumas pessoas, alguns dos seres humanos especiais, é sabido que as doenças possuem caráteres específicos, de desequilíbrios específicos nos corpos etérico, mental, dos seus corpos espirituais, e que muitas vezes atingem o corpo físico. Mágoas, medos, ansiedades e várias outras questões muito negativas, quando tomadas por um longo período em seus corpos, efetivamente vão trazer consequências. Consequências em seus órgãos, em suas células, em seus sistemas. Portanto, é necessário que os seres humanos entendam que estes sentimentos, pensamentos negativos, são muito prejudiciais.
e que, se não tratados no longo prazo, trazem as suas consequências. Portanto, a mensagem de nós, seres de luz, é que vocês vibrem de uma forma positiva, sempre o maior tempo possível. E desta forma, vocês sempre estarão com a saúde plena, com a saúde 100%. Pois esta é a natureza do ser humano. O ser humano foi criado para ser saudável, com raras exceções de seres que escolheram uma determinada deficiência no plano espiritual durante o seu plano reencarnatório para vivenciar ou para facilitar uma vivência, uma experiência que ele necessita. Mas fora esses casos, a natureza do ser humano é ser saudável. O ser humano é que vai adquirindo coisas negativas que o fazem ficar doente. Portanto, é como se fosse uma coisa que vai formando camadas cada vez mais espessas, que a superfície vai ficando muito distante do núcleo. Cada sentimento negativo, cada limitação, cada crença limitante, cada pensamento limitante vai formando camadas que vão distanciando vocês do seu núcleo, do seu verdadeiro eu, do seu verdadeiro ser. E aí sim que começam as doenças e outras coisas mais relacionadas à negatividade, relacionadas às energias, às vibrações baixas. Ok, mestre? Creio que, de uma maneira geral, esclarecemos não só essa questão específica da vacina, mas de todos os medicamentos de forma geral. Muito bem, mestre. Nós agradecemos a presença de vocês e estamos certos de que esta mensagem chegará aos seres humanos que precisam escutá-las, que estão preparados para absorvê-las e assim o farão. Muito obrigado. Que assim seja, assim é, está feito, graças a Deus. Graças a Deus.